galerinha, olha eu aqui de novo, agora não mais no canal Sob Pressão do professor Leonardo Marreiro, e sim no novo canal Fica em Casa Senão Tu Te Lasca. Em tempo de coronavírus, o Covid-19, a saudade dos amigos, dos professores, dos mestres, né? Saudade do meu amor, a gente fica aqui em casa aí aprontando, fazendo esses videozinhos para colocar aí para os colegas aí do curso de Direito, para trazer essa discussão de um tema interessantíssimo que a gente encontrou ao estudar a criminologia, que é a revitimização, tá certo? O que seria a revitimização? Vamos trazer o conceito de revitimização para que a gente possa iniciar essa discussão de hoje, né? Trazemos como conceito o fenômeno decorrente do sofrimento continuado ou repetido da vítima por um ato violento, e após esse ato violento, que pode ser uma violência física, pode ser uma violência mental, né, psíquica, uma violência psicológica, ou principalmente, que é o caso que a gente vai abordar muito, que é a violência sexual. E após o encerramento deste ato, que pode ocorrer instantaneamente, pode durar dias, pode durar meses, pode durar até anos, né? A vítima que já tem esse contato se torna vítima a partir do ato violento e ainda passa, devido ao nosso ordenamento, devido à sociedade, no critério de situações, passa por situações que acabam se tornando vítimas desse processo, tá bom? Eu trouxe dados interessantes para a gente discutir posteriormente, dados do cenário nacional, né? Impressionante como os dados mostram para a gente que a cada hora o Brasil tem em média 4 crianças sendo abusadas, independente se seja abuso físico, psicológico ou sexual. A cada 10 crianças no Brasil, 10 crianças no Brasil será abusada antes dos 18 anos, sabe? É um dado assim alarmante, né? Muito alarmante. Menos de 10% desses casos eles são notificados às autoridades, o que é preocupante, né? São dados que a gente tem por amostragem, não são dados específicos porque são pouquíssimos números que são notificados aí, denunciados às autoridades. O interessante é que a criminologia ela traz uma repartição, né, desse conceito de revitimização. A gente vai ter a revitimização primária, que é aquela que traz as consequências diretas. Não vai ser interessante para esse vídeo nesse momento, para a gente. A revitimização secundária, essa sim a gente vai tentar abordar, porque dela surgiram discussões, surgiu uma nova lei que traz algumas garantias, que essa revitimização secundária ela é decorrente das instâncias formais de persecução penal, onde o próprio sistema as impõe. E a revitimização terciária, que é aquela imposta pela sociedade, né? São estigmatizadas pela sociedade. A exemplo daquela criança, daquela pessoa que sofreu algum tipo de abuso, e aí após todo um processo de queixa-crime, denúncia, ação, as pessoas ficam sabendo, ficam apontando, olha, fulano ali foi estuprado, fulano ali apanhou de Beltrano, fulano ali fez isso e aquilo com ele. E, apesar da pessoa já ter passado pela situação de agressão, ainda ter que estar ouvindo, estar se tornando vítima novamente de tudo aquilo que já viveu, né? Essa é a revitimização terciária, mais ou menos isso, que são os estigmas colocados pela própria sociedade. Mas o interessante nesse momento é que a doutrina ela traz para a gente o que a gente chama de vetores básicos, quando a gente fala de revitimização. Ela traz um dos vetores que é a proteção integral e traz a prioridade absoluta. E esses conceitos elas vão ficar bem claros no artigo 227 da Constituição, né? São conceitos que trazem garantias constitucionais de segurança, proteção à criança e adolescente. Traz o dever do poder público de guarnecer as suas crianças e o adolescente, né? Então, a partir daí dessa discussão do artigo 227 da Constituição de 88, que traz essas garantias fundamentais para a proteção da criança e do adolescente, dessa discussão da revitimização, né, surgiram aí a necessidade de se discutir e de se viabilizar meios que aqui a gente pudesse ter garantir, pelo menos atenuar ou minimizar, né, o sofrimento
dessas vítimas, principalmente as crianças e adolescentes, de forma mais digna, né? E a gente vai estar discutindo isso agora. Eu espero que a gente consiga interagir após, né, vocês deram uma olhada nesse videozinho conosco. Pois bem, anteriormente, alguns anos atrás, a gente tinha o que a gente chama de depoimento sem dano. Em determinadas situações, tratando-se de criança e adolescente, e até testemunhas de menores, quando passavam por determinadas situações que teriam que dar depoimento ou até mesmo sofrer oitivas de um processo, né, eles não teriam um espaço, né, a confiabilidade, a segurança garantida por lei. Ser ouvido depois de você sofrer um dano, uma agressão dessa, ou se sentir ameaçado por ter próximo ali de você e o agressor, né, aquela pessoa que abusou e várias outras pessoas desconhecidas ali olhando, possivelmente apontando. Olha só uma situação que acontece dentro de uma família, uma criança que denuncia um abuso que vem intrafamiliar, né, que foi feito por um avô ou por um padrasto e a mãe não aceita, ou a tia não aceita. Olha a confusão que isso não causa a uma família. E quando geralmente os processos eles avançam e tem que ser ouvido várias e várias vezes pela família, por vizinhos, por delegado, por um advogado, por conselheiro tutelar, pelo juízo. Então é algo que realmente não dava tanta fidelidade ao processo. Eram tantas conversas, tantas perguntas repetidas vezes e acabavam até mesmo perguntas essas que acabavam direcionando a própria resposta da criança, do adolescente, que você não tinha uma fidelidade nas provas, né? E fora o impacto emocional, a questão da revitimização que acontecia ou que acontece ainda dentro desses processos. Mas quando se começa a discutir o depoimento sem dano, é pensando nessa segurança, tanto da prova, quanto também na garantia, na proteção da criança e do adolescente. Foi que em 2017, né, discutida um projeto de lei, que é a Lei 13.431, sancionada em 2017, que garante a escuta protegida da criança e do adolescente vítimas de violência, vítima ou testemunha. O papel era garantir a proteção da criança e do adolescente. É uma lei que ela veio atenuar a vitimização secundária, porque pelo menos uma vez ela vai ter que ser ouvida, né, durante todo esse processo. Você sabe que quando acontece uma violência, principalmente tratando de um abuso sexual, né, pelo menos uma vez a criança vai ter que falar sobre isso. Mas como fazer isso de maneira que ela se sinta confortável, né, que tenha confiabilidade em falar da espécie, de como foi esse abuso, sem que perca a proteção, sem que a gente perca a garantia da confiabilidade das provas nesse caso, né? Por isso, é muito interessante que a rede de proteção, ou o delegado, faça oitiva frente ao juízo, porque para que tenha o que a gente chama de cautela de produção antecipada de prova, né? Possa ser que as redes protetivas, como o Conselho Tutelar, por exemplo, quando chamado, denunciado, geralmente se tem vídeos comprobatórios disso aí, né, dos fatos ocorridos, isso pode evitar com que a criança seja ouvida mais na frente, já que tem provas satisfatórias do processo, né? E existem as exceções, né? Menor de 7 anos, por exemplo, que sofre abuso sexual, né, de via de regra, né? Aí vai ter que estar com a autorização do responsável, né? Isso é uma cautela do Código do Código de Processo Penal, né? Que fala sobre provas urgentes, relevantes, necessárias e adequadas e que tenha proporcionalidade. Isso tudo vai garantir o direito do princípio do contraditório, né? A ampla defesa e o contraditório. Então, o depoimento sem dano, ele na verdade ele acaba se tornando a lei de revitimização, que é essa 13.431. Ela passou um ano de vacácio legis, né? Mas foi em 2018, ela começa a valer de forma, né? Foi sancionada em 2017, mas só em 2018 ela tem efeito e a gente começa a discutir a questão
das salas especiais, né, para esse tipo de depoimento, onde a criança possa depor afastada do abusador, né, do acusado, do réu, garantido com um psicólogo forense, né, que faz o acolhimento, na verdade, e naquele momento da oitiva frente ao juízo, que não é o psicólogo, é interessante que algumas correntes defendem que o psicólogo tem que fazer um trabalho psicossocial antecipado antes da oitiva, e esse mesmo profissional não seja o mesmo profissional que vai fazer parte da oitiva, né? Que vai fazer a parte da investigação numa sala especial, por videoconferência, numa sala que deixa a criança mais à vontade para responder as perguntas que serão feitas na sala do juízo aí, mas dando toda a garantia e segurança para a criança possa depor sem sofrer uma espécie de abuso novamente. Então, o principal ponto que a legislação traz, na verdade, é para que quando a criança, ou adolescente ou a testemunha for ouvida num processo, garanta que ela não passe por uma situação parecida de abuso novamente, né? Esse que é o principal ponto da legislação. E a gente tem, né, o princípio da proporcionalidade para garantir aí a segurança e a ordem, né, no ordenamento jurídico aí também no meio do processo. Quero trazer para vocês aqui também o artigo 1º da Lei 13.341, para que a gente entenda na letra da lei, no seu caput, que diz o seguinte: esta lei normatiza e organiza o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente, vítima ou testemunha da violência. Cria mecanismo para prevenir e coibir a violência nos termos do artigo 227 da Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos da Criança e seus protocolos adicionais, da Resolução de número 20 de 2005 do Conselho Econômico e Social das Nações Unidas e de outros diplomas internacionais, e estabelece medidas de assistência e proteção à criança e ao adolescente em situação de violência. O artigo 3º da mesma lei diz o seguinte: na aplicação e interpretação desta lei, serão considerados os fins sociais a que ela se destina, e especialmente as condições peculiares da criança e do adolescente, com pessoas em desenvolvimento às quais o Estado, a família e a sociedade devem assegurar a fruição dos direitos fundamentais com absoluta prioridade. Parágrafo único. A aplicação desta lei é facultativa para as vítimas e testemunhas da violência entre 18 e 21 anos, conforme disposto no parágrafo único do artigo 2º da Lei de número 8.069, de 13 de julho de 1990, que é o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Toda essa legislação foi pautada no artigo 227, como já citamos anteriormente, que diz na Constituição Federal que é dever da família, da sociedade, do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de convocá-los a salvo de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Certo? Essa é a redação dada pela Emenda Constitucional de número 65 de 2010. Então, com isso a gente vai finalizando o nosso curso, nossa participação, nosso vídeo, né? Espero que os colegas utilizem-se desse material para que a gente possa fomentar discussões nesse período aí que a gente está se resguardando contra o Covid-19. Espero ter contribuído para essa discussão de alguma forma. E a gente vai estar voltando aqui com outros temas para a gente estar discutindo, tá certo? Um abraço. Todinho neles. Vamos embora naquele clima gostoso. Todo mundo cantando juntinho com a gente. Quero ouvir vocês cantando assim. É loucura que para no ar, arde mais o fogo da paixão. E a gente se entrega
prazer é tão gostoso. Nenhum de nós nega fogo, não. De vitimização, vou dar um exemplo para você. Na verdade, Nadir, vamos votar. Apaga. Porque eu tô falando. Pode apagar. Não, vamos só ver. Bora ver como é